Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Bahia. Bahia que, depois da goleada vexatória sofrida pelo Flamengo ontem, contra o Flamengo ontem, eu trago aqui neste vídeo dois assuntos relevantes, dois assuntos importantes para você, torcedor do Bahia. Primeiro assunto, Matheus Bahia está saindo do Bahia. Isso é notório, tá? Tá saindo do Bahia. Bahia não vai segurar o Matheus Bahia. Bahia já disse que vai vender o Matheus Bahia. É só chegar num acordo. Portanto, Capixaba é o novo titular do Bahia e precisa contratar lateral esquerdo. Ok? Segundo assunto. O Bahia tem a segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Segunda mais vazada. É um problema crônico, que lembra 2020. Tá? Claro que os 5-0 colaboraram, obviamente que sim. Mas o 5-0 faz parte dos jogos do Bahia também. Tá? E isso se dá exatamente um jogo após a venda de Juninho, a saída de Juninho, a transferência de Juninho para um outro clube. Tá? Juninho e Conte formavam uma defesa sólida. Saiu Juninho, virou sabaderna a defesa do Bahia. Essa que é a verdade. Tá? Então, saiu Tassiano, virou essa bagunça, esse time do Bahia. É um elenco curto, gente. E eu quero falar sobre isso, sobre o que está acontecendo com o Bahia. Quero falar dessa segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, só perde para a Chapecoense. Média de 1,5 gols por jogo. Vou falar sobre esses dois assuntos, mas antes eu peço a você, torcedor do Bahia, dá uma força pro Kodama aí, te inscreve no canal, dá joinha que sempre apoia o canal e deixa o seu comentário aqui que eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Mas principalmente, meus amigos, te inscreve no canal. O canal tá crescendo, gente. O canal tá crescendo, graças a Deus. Conto contigo, então se você não é inscrito, só clicar aqui, você vai estar inscrito no canal que mais cresce. E mais um jogador está saindo do Bahia. Eu botei aqui, pode estar de saída do Bahia, mas já acrescento, está saindo do Bahia. O lateral Matheus Bahia recebeu proposta, não é sondagem, é proposta, do Porto de Portugal. O lateral tem 31 jogos na temporada, com 2 gols marcados e 2 assistências. Primeiro foi uma sondagem de um clube europeu, que a diretoria não expôs, mas provavelmente tenha sido do Porto de Portugal. Foi revelado na semana passada aí pelo vice-presidente do Bahia. E agora chega uma proposta. Porto quer contratação imediata do jogador. Sabe o que vai acontecer? O Bahia vai vender. Vai vender como vendeu o Juninho, como vendeu o Tassiano. Claro que o Tassiano não era do Bahia, era do Grêmio. Mas enfim, como se desfez do Juninho, do Tassiano, agora vai o Matheus Bahia. Tá? Que eu particularmente não achava grandes coisas. Mas enfim, é o melhor que o Bahia tinha na lateral esquerda. Era o melhor que o Bahia tinha. Que tem, no caso, porque não foi vendido ainda. Agora vão ter que encarar o Juninho Capixaba. Ou contratar outro jogador. Coisa que vai acontecer daqui a 2 meses. Pela morosidade que acontece as contratações dessa diretoria, vai ser daqui a 2 meses se contratar. Portanto, como eu falei antes, Porto quer a contratação imediata do jogador. Os valores não foram revelados. A negociação entre Bahia e Porto existe e está acontecendo, tá? Mas não se chegou a um acordo. Mas vão chegar, pode ter certeza disso, vão chegar a um acordo. Por que vai acontecer? Porque o Bahia está numa situação financeira delicada, conforme a diretoria, tá? Conforme a diretoria informou, com situação realmente muito terrível financeiramente falando, né? Com déficit de 50 milhões em 2020, 50 milhões de reais em 2020, o Bahia tende a aceitar a proposta. Tende a aceitar, já aceitou, tá? Caso chegue ou se aproxime do valor desejado. O empresário do jogador, Paulo Pitombeira, não atendeu a imprensa, não quis atender a imprensa, tá? Matheus Bahia tem 21 anos, jogador jovem ainda, com grande potencial, foi formado nas categorias de base do Bahia e promovido ao time profissional, isso no ano passado. Tá? Então, mais um titular que se vai.
Mais um titular que se vai. Já saiu o Tassiano, já saiu o Juninho, já vai sair o Matheus Bahia e assim fica a Bangu. Porque eu vou contar uma história para vocês, gente. Vou contar uma história para vocês. O Belintani se gaba de ter contratado 15 jogadores. Só que desses 15 jogadores, uma boa parte são volantes. Para que tantos volantes? Volantes de qualidade duvidosa, inclusive. Para que isso? E sabe quantos jogadores desses 15 são titulares hoje no Bahia, titular absoluto? Sabe quantos? Um. Apenas um. De 15 jogadores contratados, apenas um é titular absoluto do Bahia, que é o Conte. Tinha o outro que era o Tassiano, só que o Tassiano já saiu, então não conta. Né? Então de 15 jogadores contratados, um é titular. Isso é contratação pensada, analisada. Onde é que está as cabeças pensantes do Bahia que contrata 14 jogadores reservas? Aí não adianta, né? Aí não adianta. Vamos para o segundo assunto então. O Bahia tem a segunda pior defesa da Série A. A segunda pior. E vê um elenco curto ficar evidenciado. Tá? A derrota por 5-0 para o Flamengo ontem mostrou um Bahia com cara de 2020. Com cara de 2020, aquela situação delicada, aquela situação conturbada, aquela situação cai não cai, e tudo isso, tá? Bahia tem 19 gols sofridos em 12 partidas, uma média de 1,5 por jogo. E só está à frente da Chapecoense, que é a defesa mais vazada da Série A. Problema que foi crônico em 2020, a zaga do Bahia realmente era o maior problema, né? Hoje chegou o Conte, tinha chegado o Juninho, Luiz Otávio era uma afirmação, depois teve uns probleminhas aí de afobação mesmo, né? Mas estava sendo consertado. Aí o Dado Cavalcante inventa líder para ser o titular. Vai entender? Líder, não sei, ontem falhou em 2 gols. Ontem falhou em 2 gols. E a goleada acontece, né, esse 5-0, poucos dias após o Bahia perder 3 jogadores, 3 de seus titulares. Juninho e Tassiano se transferiram para outros clubes e Daniel foi punido pelo STJD. Uma das opções, o volante Jonas, estava suspenso. Líder, Galdesani e Tony Anderson. Aí está o problema do Dado Cavalcante. Líder, Galdesani e Tony Anderson foram os escolhidos para substituir Juninho, Daniel e Tassiano. Tá? Segundo o Dado Cavalcante, os melhores tecnicamente. Pô, se eles são os melhores, imagina os piores. Imagina os piores. Mas eu não concordo que esses 3 sejam os melhores tecnicamente. Tá? Vou deixar bem claro isso. Tá? Situação que escancara a necessidade de reforços, tá? Mais ainda, já foram contratados 15, vão contratar mais ainda, mais dinheiro que se escorre, tá? Admitida por técnico e diretoria em uma temporada de 15 contratações. Contratou muito mal. Desses 15, muitos volantes, tá? E eu avisava há alguns meses, para que tantos volantes? Para quê? Se ainda fosse volante de qualidade comprovada, não digo nada. Agora, volante contratar por contratar não adianta nada. Isso aí é botar dinheiro fora. Tá? Isso é botar dinheiro fora. Tá? Eu, sinceramente, né, discordo que os melhores tecnicamente foram os escolhidos pelo Dado Cavalcante. Acho, por exemplo, o Luiz Otávio melhor que Líder. Tá? Apesar que o Luiz Otávio teve uma fase estabanada, né? Estabanada, mas ainda assim é melhor que esse Líder aí. Pelo menos a primeira amostragem. Acho o Lucas Araújo ou Edson, tá, melhor que Galdesani. Porque esse Galdesani... Deixa assim, tá? E acho o Maicon Douglas, apesar de ser um atacante, melhor do que Tony Anderson. Essa é a minha opinião. Não sei se você, meu amigo que está assistindo aí do outro lado, concorda. Eu acho o Maicon Douglas muito superior do que Tony Anderson. Tá? E tá chegando reforços, né? Hugo Rodallega para fazer sombra para o Gilberto e Lucas Mugni no lugar do Tassiano. Só que esses dois só podem jogar
a partir de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais. E esses 2 jogadores também não podem atuar nas oitavas de final da Copa do Brasil, que será contra o Atlético Mineiro, da Copa do Brasil. Tá? A situação lembra mais uma vez 2020, tá? Quando a diretoria do Bahia contratou igualmente os 15 atletas. 15 atletas foram contratados em 2020, 15 atletas em 2021. Olha a coincidência, tá? E buscou cobrir deficiências com a competição em andamento. Anderson Martins e Elias chegaram com a Série A na 11ª rodada, Índio Ramírez na 20ª e Gabriel Novaes na 22ª. Tá? Desses 15, conforme eu falei antes, só 2 titulares, Conte e Tassiano, só que o Tassiano já saiu. Portanto, nesse time titular de hoje do Bahia, de 15 contratações, apenas 1 titular. E em meio a essa situação, né, o Bahia ainda pode precisar repor mais perdas. Tá? Com o interesse do Porto por Matheus Bahia, e a diretoria, diante da dificuldade financeira que atravessa, não descarta qualquer venda. Qualquer venda. Tá? Olha o que diz o Belintani. Preste atenção nas palavras do Belintani. Temos uma folha 25% menor que o ano passado, elenco mais reduzido e mais competitivo. Nós vamos precisar vender, se tiver oportunidade de venda, por um motivo. Tá? Nós trouxemos 52 milhões de déficit de 2020 para 2021. Em 2021, segue sem público nos estádios, perdemos 6 mil sócios depois do título do Nordeste. Palavras do Guilherme Belintani. Era isso, gente. Não tenho muitas coisas boas para trazer nesse vídeo, mas a situação real é essa. Situação real é essa. O Bahia está num momento difícil e domingo tem jogo contra o Atlético Mineiro, que é mais uma pedreira. Mais uma pedreira. E as contratações, Belintani? Nem vamos entrar nesse assunto porque não adianta, né? É a palavra jogado ao léu. A todos, muito obrigado pela audiência. Dá uma força pro Kodama, te inscreve no canal, deixa o seu comentário, dá joinha e compartilha o vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.